Ok, internautas da JMV TV, estamos de volta com mais, com a edição aí do JMV Notícias. E hoje vamos falar um pouquinho dos clubes de cassitiro lá de Pomerode, que é muito forte, na região aqui do Médio Vale do Itajaí. Está aqui o presidente da Associação dos Clubes de Cassitiro lá de Pomerode, o Marcos Kistner. Marcos, boa tarde. Boa tarde, Salmos. Boa tarde a todos os internautas que acompanham a grande audiência do seu programa. Agora, esse ano, para os clubes de cassitiro, lá para a Associação dos Clubes de Cassitiro, foi um ano muito positivo e muito movimentado, com várias atividades, né, Marcos? Exatamente, Salmos. A gente conseguiu, nesse segundo ano de mandato que a gente teve, a gente conseguiu novamente êxito nas competições oficiais que a gente realiza em Pomerode, que hoje nós temos então a festa de rei do município, a festa da rainha do município e o baile interclubes como festas oficiais. Essa festa do rei do município, isso acontece em que época do ano? O rei do município é sempre no primeiro final de semana de junho e a rainha do município é no primeiro final de semana de dezembro. Lembrando, o rei do município é no primeiro final de semana de julho. E o Interclubes é no último final de semana de maio. Tem também a festa de interclubes aí, né? Exatamente, essa é a nossa primeira festa sempre do ano, onde a gente envolve representantes dos 16 clubes de cassitiro de Pomerode nas disputas do tiro ao alvo. Esse ano nós tivemos a modalidade de carabina ar, distância de 10 metros com o chumbinho, a munição calibre 4,5 milímetros. Mas essa é em maio, né? Exatamente. No último final de semana de maio, nós temos essa competição já tradicional, Ela é realizada há vários anos em Pomerode. É sempre num clube de cassitiro onde a gente realiza o sorteio que faz a festa, Então, normalmente no sábado, durante o dia, a gente tem as competições num dos clubes sorteados. E no domingo, então, a gente faz o desfile oficial às 10 horas da manhã. Depois nós temos um almoço para representantes, dá em torno sempre de 400 a 450 pessoas. E à tarde, então, a gente promove sempre uma tarde dançante para os associados que estão presentes. Agora, voltando ainda na questão da rainha do município, você falou em dezembro, e já aconteceu então? Exatamente, foi realizada no dia 3 de dezembro, neste ano, lá no Clube Vale do Céu, que é um clube participante da associação, um dos 16 clubes, que no ano passado a representante deles, ela conseguiu a melhor mira, vamos dizer assim, e conseguiu ser efetivada como rainha do município. Então ela foi homenageada neste ano de 2011, no dia 3 de dezembro. Esta competição, assim como o rei do município, ela sempre começa às 15 horas, com o início das competições. Às 18 horas nós temos o desfile oficial, com representantes dos 16 clubes. Nós conseguimos, em média, 200 pessoas neste desfile, representando cada clube de cassitiro, Às 20 horas é realizado o jantar e às 21h30 depois a proclamação do novo reinado, que vai ser homenageada no final do ano que vem. Me diz o seguinte, falando ainda sobre a primeira Olimpíada Cultural dos clubes de cassitiro lá de Pomerode, são mais de 500 atletas, que participam dessa Olimpíada todo ano aí. Exatamente, Salmos. A gente conseguiu esse ano, foi um sonho e uma visão que a gente teve juntamente com a Fundação Promotora de Eventos, Esportes e Lazer de Pomerode, a FUNPEL, A gente teve esse sonho, claro que baseado em relatos da Associação dos Clubes de Blumenau. Então, esse ano nós resolvemos encampar esse projeto piloto, trazer isso para Pomerode. A gente escolheu 9 modalidades, mandamos a ficha de inscrição para os clubes de cassitiro, onde, para nossa grata surpresa, a gente teve o retorno em massa dos clubes de cassitiro, conseguindo nessas 9 modalidades 592 atletas inscritos. Isso para mim foi uma surpresa, Salmos. Sim. Eu não esperava isso, até porque em se tratando de um projeto piloto, uma novidade que a gente estava trazendo para Pomerode, mas novamente uma novidade abraçada pelos clubes, abraçada pelos presidentes. A gente viu os jovens voltando para disputar o dominó, para disputar o truco, para disputar a canastra, a bocha,
o futebol suíço, a gente conseguiu trazer isso, isso foi bem gratificante para a gente, Salmos. A primeira Olimpíada Cultural dos Clubes de Cacetiro aconteceu em que época aí desse? Ela começou no dia 12 de junho, num domingo, uma data até estratégica que a gente escolheu, Salmos, por se tratar da data de comemoração do aniversário de fundação da associação, que foi fundada no dia 12 de junho de 1992. Foi realizada a primeira reunião, então ela começou em 12 de junho e ela acabou no final de setembro. O Germano Tide lá, o clube, foi o Germano Tide que foi o grande campeão aí, né? Exatamente, Salmos. Dos 15 clubes que participaram, o Germano Tide foi o grande campeão, inscreveu atletas em todas as categorias disponibilizadas que a gente teve nas disputas, né? E conseguiu consagrar-se o grande campeão da primeira Oli Clubes, né? Que é a Olimpíada Cultural dos Clubes de Cacetiro de Pomerode. Marcos Schisser, esse ano quando eu havia lhe entrevistado, a gente falou sobre a questão aí do stand de tiro, né, que é um anseio grande aí dos clubes de Cacetiro, das associações dos clubes de Cacetiro. Parece que esse stand de tiro já está localizado, já está lá, já tem um local lá na Festa Pomerana. Como é que está aí a situação lá? Salmos, ali a gente tem, a gente quando começou na Associação dos Clubes, a gente sempre batalhou, desde logo que nós assumimos, Salmos, a gente batalhou para que a gente tivesse uma área própria, uma área destinada para a associação, para a gente poder revelar alguns atletas e também continuar a dar continuidade ao trabalho do tiro esportivo. Conversando com o prefeito municipal, Dr. Paulo Maurício Pisolatti, a gente conseguiu chegar num consenso e a área onde era o stand de tiro da Festa Pomerana, essa área ela foi destinada em contrato de comodato para a Associação dos Clubes, onde então nós conseguimos ter a nossa sede própria, mas infelizmente naquela tragédia de março nós também fomos afetados, muita terra desceu pelo barranco, acabou levando algumas partes desse nosso stand e fragilizando a estrutura. Foi quando causou então o desmoronamento do telhado. Então agora a gente encaminhou projetos para o governo federal para verificar a viabilidade da gente conseguir recuperar a nossa estrutura e montar ali o nosso sonho da Associação dos Clubes, que é o Museu dos Clubes de Cacetiro, e também um stand oficial para a prática do esporte, do tiro esportivo e paradesportivo. Você me dizia recentemente que está deixando a presidência agora em dezembro, né, da Associação dos Clubes de Cacetiro. Salmos, normalmente o que acontece tanto nos clubes de Cacetiro quanto na associação, rege o estatuto da associação que para você ser presidente da associação, você obrigatoriamente precisa ser presidente de um dos clubes de Cacetiro. Eu consegui no ano passado, em 2010, me efetivar como presidente de um dos clubes. Foi quando foi me ofertado e nós montamos uma chapa de consenso para ter a frente da associação durante esses 2 anos. Por força de estatuto, eu tenho direito a mais uma reeleição. A princípio, eu coloquei o meu nome já à disposição, mantive a coerência de deixar a mesma equipe. Se essa equipe ficasse comigo, eu seria candidato à reeleição. Até este momento, aos membros que eu perguntei, nenhum me recusou essa oportunidade novamente, né? Então, no final de fevereiro do ano que vem, nós temos a nossa Assembleia Geral da Associação, onde nós, então, prestamos contas dos 2 anos que eu estou à frente da associação e teremos a nova eleição de diretoria, onde então, se continuar deste jeito, né, Salmos, a gente vai ter o meu nome novamente à disposição para concorrer durante mais 2 anos. Eu inicialmente havia falado para você, Salmos, para o amigo, que a princípio eu queria ter esses 2 anos, depois não mais, né? Só que conversas nos bastidores com a minha editoria, eles gostaram do trabalho que a gente, em comum acordo, e também a nossa união que a gente teve, o nosso trabalho todo, né? Então, nós estamos colocando o nosso cargo, o nosso nome novamente à disposição para disputar a reeleição. Tá certo. Marcos Schisser, nós vamos aí para mais um rápido intervalo comercial. Depois eu vou continuar essa entrevista com o presidente da Associação dos Clubes de Cacetiro, lá de Pomerode. Depois do intervalo comercial.